A gente abre a edição de hoje trazendo informações e detalhes de mais um crime chocante, gente, de violência contra a mulher. A vítima dessa vez, uma adolescente de 17 anos. A jovem ela teve 40% do corpo queimado pelo companheiro. Um homem de 36 anos. Ele jogou álcool e ateou fogo nela. O Michael Leão já trouxe um pouco desses detalhes dessa história muito triste, Michael, que a gente noticia hoje. Mas eu quero que você conte agora mais detalhes sobre isso, porque isso aconteceu na cidade de Santo Antônio do Descoberto, onde você está ao vivo agora. E traz os detalhes para a gente. Chega mais, Maicon. Boa tarde. É isso, Kenzo. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. A gente veio até a cidade para tentar entender essa história de tamanha violência e principalmente, como você falou, não tem idade. Nesse caso, a gente fala aí envolvendo uma adolescente de apenas 17 anos. E o detalhe, Kenzo, essa não é a primeira vez que essa vítima tem um problema com esse companheiro de 36 anos. Em outubro do ano passado, ela já teria ido parar na delegacia depois de uma discussão ali com eles, uma troca de ofensas. Na época, como não houve ali uma violência física, ela decidiu não representar criminalmente contra o namorado. Falou que queria apenas, Kenzo, medidas protetivas. Só que aí o detalhe, a medida protetiva ela foi emitida cerca de 1 hora depois ali que o escrivão fez o pedido, o juiz acatou. Só que eles mudaram de endereço e detalhe, mudaram junto. Então o oficial de justiça nunca conseguiu entregar essa informação para ela de que ela tinha a medida protetiva. E o outro detalhe é, a medida protetiva é para a pessoa ficar afastada ali do agressor. Mas acabou que eles mudaram juntos, mantiveram ali o relacionamento de outubro até agora. E aí foi quando aconteceu essa questão que a gente está falando, Kenzo, muitas vezes ali do grito, do xingamento, da ofensa por uma situação mais grave, é questão de tempo. Nesse caso, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Foram 4 meses até que as ofensas se transformassem ali numa tentativa de feminicídio. Essa vítima, como você bem adiantou, teve 40% do corpo queimado com álcool. Ela chegou no hospital acompanhada ali desse companheiro. A versão inicial dada ali para a equipe médica, Kenzo, foi a seguinte, de que ela estava cozinhando, de que ele na casa não teria gás e eles usaram o álcool. Inclusive foi o próprio namorado quem adiantou ali parte da versão para a polícia e depois que ele foi embora, a equipe médica não acreditou muito na história porque não estava batendo. A partir do momento que você está cozinhando ali com o álcool, jogasse o álcool, essa explosão ela viria na parte da frente. Mas pelas imagens a gente vê que boa parte das queimaduras estão ali ó, nas costas. No primeiro momento ela foi sustentando a história dessa parte ali da cozinha, mas com o andar da carruagem a gente descobriu que a história é outra e quem explica pra gente os detalhes é o doutor Adriano Jaime, delegado está à frente dessas investigações. Doutor, acompanhada ali desse namorado, ela ainda sustentou essa história de que tinha se ferido por conta própria, mas o olhar atento ali da equipe não comprou essa ideia. Boa tarde. Sim, a polícia militar foi acionada pela médica do hospital, esteve no local e conversou tanto com ela como com ele. E os dois afirmaram a mesma coisa, que teria sido um acidente doméstico. A médica, não satisfeita ainda, acionou o conselho tutelar, tendo em vista que a vítima tinha 17 anos. 2 conselheiros tutelares com um papel assim, de excelência, um belíssimo papel, estiveram no hospital e conseguiram tirar da vítima o que realmente tinha acontecido. Os conselheiros Almir e Roberto Lira conversaram com ela e ela falou: eu fui vítima de tentativa de feminicídio. Ele realmente jogou álcool nas minhas costas e ateou fogo. Diante da informação, o conselheiro mandou mensagem para mim, eu acho que não era nem 7h30 da manhã. Ó, doutor, o caso aqui não é acidente. Ela foi vítima sim. Diante da informação, já começamos as diligências aí e avisamos a polícia militar. Eu estive pessoalmente na casa dos familiares dela. Todas relataram a mesma história. Ele era abusivo, agressivo, violento, ainda mais quando estava sob efeito de drogas e álcool. Elas afirmam que ele é usuário de crack. Doutor, a gente não é fazendo juízo de valor, mas a partir do momento em que a pessoa já convence a outra ali, obriga ela a sustentar uma história, mesmo estando ferida, já dá para ver que é uma pessoa abusiva e que essa menina vinha sofrendo nas mãos desse homem. Mas, claro, nada justifica uma violência como essa, mas ela conseguiu detalhar ali o que deixou esse homem tão enfurecido assim? Ela ainda não foi ouvida no flagrante, né? O flagrante foi lavrado na central de flagrante de Águas Lindas. Ela, como está hospitalizada, ela não foi ouvida ainda. A gente vai ouvi-la para saber realmente o que realmente aconteceu, para imputar a ele todas as qualificadoras do crime de homicídio. A gente já vê de cara aí que teve um emprego de fogo, que é um meio cruel. A gente vai ver se foi por motivo torpe ou motivo fútil, para imputar certinho
toda a tipificação do crime que ele cometeu, para a gente enviar para o Poder Judiciário com o indiciamento correto. Pode ser que ele tenha cometido até outros crimes, então a gente vai verificar tudo para fazer tudo da forma legal. Kenzo, a gente traz um caso desse aqui na televisão, primeiro, claro, para alertar as mulheres do perigo que elas estão correndo e outro também para mostrar para esses valentões que acham que têm direito sobre a vida de outras pessoas. Às vezes as pessoas ficam até, mas isso acaba incentivando, mas é importante lembrar o seguinte, que todos esses casos que a gente tem mostrado não tem ficado impune. Esse homem, inclusive, ele já foi preso, né, delegado? Sim, dia 29 de outubro, ela acionou a Polícia Militar alegando que tinha sido vítima de injúria. Entendeu? A Polícia Militar compareceu com ela até a Central de Flagrante de Águas Lindas, era num domingo, e ela não quis representar criminalmente, já que naquele momento tinha só o crime de injúria, precisava da representação. Ela requereu as medidas protetivas. O escrivão protocolou as medidas protetivas por volta de 17 horas e 27 minutos. 18 horas e 3 minutos, a juíza plantonista deferiu a medida protetiva a favor dela. Só que ela e ele mudaram de endereço. Eles mudaram de endereço. Saíram do Parque Estrela d'Alva e foram para o Jardim Beatriz 2. Isso juntos? Isso junto. Dia 27 de novembro, o juiz de novo ordenou ao oficial de justiça para que intimasse ela e ele das medidas protetivas. Então hoje não temos como imputar ele a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que ele não foi intimado, ele não tinha ciência daquela medida protetiva. E mesmo essa parte do não tendo ciência, doutor, um outro detalhe que a gente sempre ressalta aqui, Kenzo, é que a partir do momento que essa mulher tem a medida protetiva ali e ela começa a permitir eles conviverem novamente, essa medida perde força porque vale para ela também a determinação de não se aproximar do agressor. Sim. A mulher também tem que aprender o seguinte, ela tem que respeitar a medida protetiva, também ele. Mas já temos agora julgado tribunais superiores que afirmam que se a mulher, ela mesma aceitou o agressor dentro da residência, ele não estaria descumprindo a medida protetiva. Antigamente trabalhávamos sempre com essa versão, que mesmo ela aceitando ele dentro de casa, a gente imputava a ele o crime de descumprimento de medidas protetivas, porque estava descumprindo uma decisão judicial. Kenzo, às vezes a gente acaba sabendo ali da situação, da influência que esse homem tem na vida dessa mulher. Nesse caso aqui, ela mesmo ferida, machucada, lá no hospital, sustentando a versão de que tinha se ferido sozinha. A gente sabe que muitas vezes a dependência emocional ou até mesmo a lavagem cerebral que esses homens acabam fazendo, mas é importante alertar as mulheres que, infelizmente, é o que você falou, do primeiro tapa na mesa, do primeiro grito, do primeiro empurrão, é ladeira abaixo. Nesse caso, a gente está falando de outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses foi o suficiente para que ele tacasse fogo nessa mulher. Delegado, é a gente aproveitar o momento para alertar que, infelizmente, claro, existem exceções, mas são raríssimas, que na maioria dos casos que chegam para o senhor, começou lá atrás com um grito, um empurrão, e infelizmente é ladeira abaixo. Algumas mulheres acham que ele vai mudar. Ele vai mudar sempre para pior. Isso é uma triste realidade. Hoje ele começa xingando, amanhã ele ameaça, depois de amanhã ele começa já a lesioná-la, entendeu? Logo depois ele pode tentar tirar a vida dela. Então a gente fala para as mulheres, você não veio ao mundo para ser violentada, para ser agredida, você veio ao mundo para ser amada. Essa não é uma relação saudável para você. Tenha amor próprio, goste primeiro de você, entendeu? Porque depois que sofre uma tentativa de homicídio, perde a sua vida, e aí? Aí a polícia vai trabalhar só para imputar ele uma cadeia, um crime. Então temos que ter essa consciência, gente. Vamos ter cuidado, vamos entrar em um relacionamento saudável, entendeu? Não aceite esse tipo de relacionamento. O homem que é abusivo, violento, ele não vai parar, ele vai continuar progredindo. E os primeiros sinais, Kenzo, são justamente esses. Ele começa com grito, com empurrão, um tapa na mesa e depois, infelizmente, o tapa passa a ser na própria mulher e aí é ladeira abaixo. Esse caso é o que traz um exemplo melhor do que a gente vem falando nesses últimos dias, de que é questão de dias, meses. Teve ali o primeiro momento em outubro, quando eles foram parar na delegacia, mas na visão dela, como foram apenas ofensas, xingamentos, ela não quis representar criminalmente, pediu medida protetiva, mas continuou morando junto. Claro, a culpa nunca é da vítima, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque infelizmente a gente não conhece de verdade, primeiro quem está ali do lado e depois até onde essa pessoa pode chegar. Às vezes até faz aquela lavagem de, eu vou melhorar por você, me perdoa, corre atrás, vai atrás, mas o que a realidade mostra é que não melhora, né, delegado?
A realidade é essa. Não melhora. Não adianta eu chegar aqui e mentir e falar que vai melhorar, que não é. O que nós estamos vendo na delegacia é isso. Não melhora. O agressor hoje ele xinga, depois ele ameaça, depois ele vai partir para lesão corporal e muitas vezes ele tenta aí tirar a vida da própria companheira. E era o que o delegado estava falando, Kenzo. Não adianta, depois de tudo, a polícia, claro, vai fazer o papel porque é obrigação e quem comete um tipo de crime desse tem que ser preso, punido mesmo, mas a vida da pessoa, que é o mais importante, ela não volta. Então, tem que ser feito algo para que não chegue ali no feminicídio, para que não chegue no ponto final. O resto dá para resolver, mas a vida, essa, infelizmente, Kenzo, não tem como voltar. Maicon, queria fazer uma pergunta aqui para você, aproveitar que você está com o delegado aí, para saber o seguinte, um questionamento que é muito feito pelas mulheres vítimas de violência é da dificuldade de fazer esse registro nas delegacias, né? Tanto aqui do DF quanto também do entorno. Elas dizem que muitas vezes chegam lá e são tratadas com desprezo, às vezes viram piada ali entre os agentes, mesmo quando elas vão fazer esse registro. Qual a orientação que o delegado dá, por exemplo, para os agentes quando as vítimas vão até o balcão da delegacia dele aí já no entorno, para poder fazer essas denúncias contra os companheiros? Qual é a orientação que ele tem dado e o que ele tem visto? Assim, elas têm sido bem recebidas? Tem tido essa reclamação também? Qual é o diagnóstico que ele traz para a gente, Maicon? Delegado, o Kenzo está perguntando lá no estúdio como é que é a orientação, por exemplo, dos agentes ao receber essas vítimas, que às vezes elas ficam com receio de serem vítimas de chacota, às vezes a história não ser creditada. Como é que funciona esse acolhimento nas delegacias? Aqui em Santo Antônio Descoberto nós temos a DEAN de Santo Antônio, nós temos uma escrivã chamada Gerlaine, ela é responsável por atender essas vítimas. As vítimas da Lei Maria da Penha, elas são muito bem atendidas nessa delegacia e nós acreditamos sempre na palavra da mulher, entendeu? A gente toma o inquérito policial e vai apurar para ver se realmente aqueles fatos aconteceram. Mas 99% dos casos realmente aconteceram. Porque é uma triste realidade do Brasil que tem que mudar. Os homens têm que parar de achar que a mulher é um objeto dele, que ele pode xingá-la, que ele pode agredi-la, que ele pode ameaçá-la. Nós temos que acabar com isso no Brasil. Delegado, às vezes a vítima tem ali uma dependência financeira, emocional, não tem coragem de denunciar, mas um vizinho, um familiar que percebe que está acontecendo, que às vezes a violência física ela acontece até mesmo na frente de outras pessoas. Essa testemunha, ela pode denunciar? Como que faz essa parte para tentar ajudar essa mulher? Pode sim. Tem canais, eu acho que é o 180, que é até do Ministério da Justiça, que pode fazer uma denúncia anônima. A polícia sempre verifica tudo. Alguns crimes que são de lesão corporal, por exemplo, que é ação penal pública condicionada, mesmo a vítima chegando aqui falando na delegacia que não tem interesse, o inquérito será instaurado e ele vai ser indiciado por lesão corporal, que são crimes que a lei prevê que a representação dela não é necessária. Nesse caso era igual como acontecia antigamente, que a mulher registrava, mas às vezes o homem tinha ali a pressão em cima dela. Não, você vai na delegacia, vai... A gente perdeu... Em termos de lesão. A gente está com uma dificuldade na comunicação aqui com o Maicon. É claro que a gente vai tentar restabelecer rapidamente essa comunicação com ele. Agora sim, voltou? Eu acho que voltou melhor agora. Maicon. Lá pode ser que o juiz não condene. Voltar, Maicon, desculpa. Deu uma frisada aqui na resposta. Pede para o delegado, por favor, retomar desse ponto onde ele estava agora, que deu uma frisada aqui, mas já agora restabelecemos essa comunicação. Pode seguir, Maicon, desculpa. Perfeito, Kenzo, a gente vai reformular aqui, delegado. A gente teve uma perda de sinal momentânea ali. Eu queria que o senhor reiniciasse a fala ali, porque a gente estava falando, Kenzo, que antigamente aquela questão, por exemplo, depois que a mulher voltava para casa, o homem fazia uma pressão ali psicológica para ela vir na delegacia retirar a queixa. Hoje isso não existe mais. Hoje não existe. O crime de lesão corporal, ele é um crime de ação penal pública incondicionada à representação. O que isso quer dizer? Uma vez comunicado para a polícia, vai ser instaurado inquérito policial e vai ser remetido ao Poder Judiciário. Mesmo a vítima comparecendo aqui na delegacia daqui 5, 10 dias, falando que não tem interesse, vai ser sim encaminhado ao Poder Judiciário com indiciamento por lesão corporal. Isso é importante, né, delegado? Porque muitas vezes o que acontece em casa, quem está de fora não sabe. Pode ter ali uma ameaça, uma situação ainda pior para forçar essa mulher a tentar impedir o seguimento do processo, né? Sim. Os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, geralmente eles são praticados na clandestinidade, dentro de uma residência. Você geralmente não tem ali testemunhas. Por isso, os julgamentos dos nossos tribunais superiores dão uma relevância muito grande na palavra da vítima. Entendeu? Então, a palavra da vítima tem um poder probatório muito grande.
Então você, minha amiga, que está aí acompanhando o jornal, ou principalmente você que sabe que tem uma mulher passando por essa situação, às vezes você até já alertou, já tentou mostrar para ela que essa situação é perigosa, mas se não deu para seguir, se já teve ali um primeiro tapa, uma agressão, você mesmo pode estar fazendo essa denúncia, entrando em contato, seja pelo 197 da Polícia ou pelo 180, que é um canal próprio para atendimento ali de violência contra a mulher. O que não dá, Kenzo, é para fazer de conta que não está vendo, para manter aquela história que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque infelizmente, depois que a pessoa acabar morrendo ali, não tem mais o que fazer. A polícia vai lá, cumprir o papel de prender, mas a vida dessa mulher não volta. A hora de agir é quando você vê que a situação está começando a sair do controle. Primeiro você tenta abrir o olho dessa vítima, se não deu certo, aí, meu amigo, é hora de dar um passo a mais e realmente denunciar para tentar salvar essa mulher antes que seja tarde, Kenzo. Ok, Maicon, obrigado pelas informações. Quero agradecer também a participação do delegado ao vivo aqui com a gente no SBT Brasília, primeira edição. Valeu, Maicon.